Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Mais uma semana de manobras e acordos, nem sempre republicanos, no Congresso Nacional. Um espaço que deveria respirar democracia e ter a maior representatividade popular da República transformou-se na casa do fisiologismo político escancarado. Um lugar onde interesses inconfessáveis quase sempre se sobrepõem ao bem comum. Na estrutura do Estado brasileiro, o Legislativo tem poder crucial para construir ou obstruir avanços. Nos 17 meses sob a presidência de Eduardo Cunha, grande parte dos 513 deputados que compõem a Câmara Federal curvou-se às ordens de barrar as pautas propostas pela presidenta eleita Dilma Rousseff. Assim, as dificuldades na economia viraram crise econômica e gerou-se uma crise política de graves proporções. Foi o próprio Eduardo Cunha quem conduziu à abertura do fraudulento processo de impeachment que, no plenário da Câmara, culminou em um espetáculo grotesco. Logo depois, no início de maio, ministros do Supremo Tribunal Federal suspenderam o mandato parlamentar de Cunha e o afastaram por tempo indeterminado da presidência da Câmara. O cargo ficou interinamente por conta do até então pouco conhecido Valdir Maranhão. Na semana passada, com a renúncia da presidência por Eduardo Cunha, numa negociata que tenta salvar seu mandato de deputado e garantir os interesses do governo ilegítimo, articulações e composições começaram a ser alinhavadas para eleger um novo presidente da Câmara Federal. Em que medida essa mudança impactará a política brasileira? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para fazer essa análise, convidamos Ricardo Gebrim, advogado e representante da Coordenação Nacional da Consulta Popular, e Maria Aparecida de Aquino, historiadora da Universidade de São Paulo e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba. Bem-vindos. Como analisar a Câmara Federal a partir do mandato tampão de Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, mandato que vai até fevereiro de 2017? Eu vou começar pelas damas. Maria Aparecida. Muito obrigada. Bom, eu queria, antes, destacar uma questão que me parece importante. Se a gente fosse pensar o cenário até ontem, né, na realidade, você não pode ter certeza de nada. A gente imagina coisas, mas não pode ter certeza de nada. Mas me parecia que o cenário estava muito mais para Josso do que para Rodrigo Maia. Ou outros candidatos, eventualmente, que estiveram na peleja, nessa luta, né? Então, eu acho que contém um elemento de importância. De certa forma, determinadas forças eu acho que personificadas muito na figura desastrosa de Eduardo Cunha, eu acho que essas forças foram derrotadas. Então eu gostaria de destacar como importante para pensar esse momento muito atual, muito presente que nós estamos vivenciando, essa derrota de Eduardo Cunha que se configurou claramente ontem. Agora, o Temer perdeu alguma coisa? Tanto o Rodrigo Maia quanto o Temer Rosso? ganhou. Temer ganhou. Bom, diante de uma situação de construção de um golpe, como a esquerda que denuncia esse golpe e não o aceita deve se comportar? De forma pragmática ou simbolicamente dialogando com a população para denunciar esse golpe? Eu acho que houve um erro ontem, né? Primeiro, um comportamento bastante errático dos partidos de esquerda que não conseguiram deixar claro uma mensagem simbólica, que ainda que fosse para perder, evidentemente perderiam. Esse é o quadro hoje. O que nós temos agora é o golpista Temer, o presidente interino, com um presidente da Câmara sujeito ao seu projeto político, subordinado ao seu projeto político e anunciando claramente que vai realizar toda a agenda neoliberal que ele pretende. Veja, a essa altura do campeonato, Cunha é um cachorro morto. Inclusive para o Temer e para os setores golpistas que querem se livrar o mais rápido possível dele. Ele é um estorvo muito mais para o golpismo do que para qualquer outro setor nesse momento. Maria Aparecida, quer dizer, quando você diz afastar definitivamente o Cunha, significa o Rodrigo Maia não tem, ou pelo menos não na mesma proporção, rabo preso com Cunha como o Rosso parece que Sim. tinha. Né? Eu acho que isso é digno de nota.
Eu gostaria de destacar, foi o que eu destaquei na conversa que tivemos. Ou seja, quer dizer, não haverá, na sua opinião, mais estratégias da mesa diretora da Câmara, estratégias protelatórias, como poderia ainda haver caso Rosso tivesse ganhado a eleição ontem? Veja, a gente não pode ser inocente, não temos direito de ser inocente, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Eu não estou assim muito otimista em relação ao que virá, mas acho que na medida terrível de Eduardo Cunha, não acontecerá. Eu acho que este terror completo e total dos últimos meses, ele está afastado. Isso é que eu acho que é o aspecto positivo. Agora, Rodrigo Maia, pense no passado, pense de quem ele é filho, pense na história e tudo mais. Não dá para a gente imaginar também que ele não vá fazer suas manobras, todas as manobras possíveis e imagináveis. Só que acredito que o próprio savoir-faire dele, a maneira dele agir, não tem o mesmo perfil de Eduardo Cunha. Não é qualquer um que é Eduardo Cunha. Agora, desse ponto de vista, quer dizer, considerando a tua posição, a gente poderia dizer que a derrota do Rosso em segundo turno para o Rodrigo Maia pode gerar, então, uma certa temeridade para o governo interino, uma vez que o governo interino, tudo indica, fez acordos com Eduardo Cunha, inclusive na calada da noite, no Palácio do Jaburu, etc., para tentar protegê-lo da cassação. Uma espécie de moeda de troca em função do poder que ele ainda tem na Câmara dos Deputados por ter ajudado a financiar com propinas, enfim, dezenas ou mais de uma centena de deputados. Isso é o que a imprensa noticia. Significaria dizer isso? Quer dizer, a derrota do Rosso pode gerar algum tipo de reação do Cunha para não perder poder e ser abandonado pelo governo interino? Reação no sentido de intensificar as ameaças que ele já vem fazendo nessa direção. Amanhã serão vocês. Hoje sou eu, mas amanhã serão vocês, né? O famoso efeito Orloff, né? Mas eu acho que desta figura pode-se esperar qualquer coisa, inclusive uma intensificação de ameaças, que ameaças podem ser até ameaças físicas, eu não tenho dúvida. Pode-se esperar isso. Só que eu acho que ele está tão, usando um termo que foi muito falado ontem, tão desidratado neste momento, que dificilmente ele terá condições de exercer esse tipo de pressão. Agora, que ele fará todas as manobras possíveis e imagináveis, eu não tenho a mínima dúvida. E a Lava Jato? Quer dizer, se ela alcançar o Cunha, porque uma vez ele sendo cassado em agosto, né, ele vai para a primeira instância, ele perde o foro, vai para a primeira instância, e se não se mantiver a seletividade que tem havido até aqui na Operação Lava Jato, ele pode rapidamente ser preso com o tamanho das evidências e provas que há contra ele. Uma das temeridades não seria uma possível delação do Eduardo Cunha? É possível, veja, Cunha nesse momento é um personagem menor. Ele já cumpriu, ele já foi útil às forças golpistas. Portanto, pode ser descartado. Pode ser descartado, né? Claro que nesse ser descartado pode arrastar outros setores, pode ajudar a desvendar o golpe. De certa forma, as atitudes do Cunha já ajudaram indiretamente, não propositalmente, a desvendar o golpe. Porque foi exatamente ele ter antecipado o impeachment da forma que ele antecipou, foi ele ter se utilizado de um impeachment sem nenhum fundamento jurídico, sem nenhuma tipificação criminal, dele ter se valido de figuras que não têm nenhum respaldo jurídico, como essa Janaína, né, que ajudaram a desvendar um golpe que já vinha sendo urdido, já vinha sendo preparado por uma conjunção de forças econômicas. Esse é o problema. Aliás, o que fica muito claro no vazamento das conversas entre o Sérgio Machado e o Romero Jucá, e o Renan Calheiros e o próprio ex-presidente Sarney. Claro. Né? Acho que nós temos que nos perguntar o seguinte: quem são as forças econômicas e políticas que patrocinam esse golpe? E que programa elas têm? Eu acho que isso está ficando cada vez mais nítido. Quer dizer, é um programa de restabelecer aquilo que seria uma nova ofensiva neoliberal, né? Uma outra ofensiva neoliberal. Mexendo no marco regulatório do petróleo, que já iniciaram esse processo, completando os 46% do setor elétrico que ainda não foi privatizado, abrindo possibilidades de novos marcos de privatização, privatizando Correios, fazendo alterações na legislação, tanto do ponto de trabalhista, tanto em relação à terceirização, né,
ao negociado sobre o legislado de forma a desfavorecer os trabalhadores. Agora a Fiesp pedindo 60 horas de jornada semanal. Pois relativizando a jornada de trabalho. Ou seja, essa conjunção, a reforma da Previdência, né? Esse é o programa da ofensiva neoliberal. Agora, a reforma da Previdência, te perguntar uma coisa que fica me inquietando aqui, pessoalmente, como cidadão, a vocês dois. Vocês acham que no saco de maldades que o Temer já indicou, né, disse lá em setembro ou em outubro, depois das eleições municipais, para não comprometer eventuais candidatos aliados, né, nos municípios brasileiros e tal, virão medidas impopulares caso o golpe se consuma, seja consumado e, portanto, o presidente Dilma definitivamente afastado e o interino virando permanente. Já indica que virão medidas impopulares. Vocês acham que nessa medida poderia haver, por exemplo, um descalabro como uma proposta de privatização pura e simples, ainda que com alguma regra de transição da Previdência? Eu acho que esse é o objetivo máximo, depende da correlação de forças, né? Veja, há uma autora chamada Naomi Klein, que fala que a ofensiva neoliberal ela precisa de um momento de choque, ela precisa da convulsão, ela precisa do caos. É muito difícil você estabelecer medidas impopulares num período de normalidade democrática. Então é exatamente esse período de convulsão, onde as nossas atenções são atraídas para fatos menores, como Cunha, quando agora, recentemente, o Senado já aprovou, o Congresso já aprovou as medidas que iniciam a alteração do petróleo, né? De afastamento da Petrobras como monopólio, empresa que monopoliza, né, e centraliza as operações do pré-sal. Veja, ao mesmo tempo que você está com uma conjunção de factoides ou fatos políticos de corrupção, lava-jato, né, denúncias que envolvem o próprio governo Temer, simultaneamente, de uma forma avassaladora, eles vão fazendo essas mudanças profundas, como estão fazendo agora, né, com a PEC que mexe com a desvinculação da Receita da União, né, que faz com que recursos da educação, recursos da saúde sejam retirados em prol do sistema financeiro. Eu acho que a tua questão é correta. A intenção, o objetivo é esse. Vai depender da correlação de forças, eles têm o controle do Congresso, né, e da capacidade de organização da classe trabalhadora, que ainda não entrou em cena até o momento. Veja, eu queria pensar o seguinte, pensando sempre como pessoa otimista que sou, né? Eu acho que, mesmo pensando nos grupos que estão na articulação do golpe, o próprio Paulinho da Força, por exemplo, né, já se incomodou muito quando chega nessa questão da reforma da Previdência, né? Porque ele também precisa pensar no futuro dele. Uma coisa é você articular um golpe, o futuro imediato, mas depois, se você trair aqueles que você teoricamente comanda, você vai ter apoio em quê? Então eu acho que há limites. Que o desejo existe, eu não tenho dúvida nenhuma. O desejo das piores, o saco de maldades é sem fim. É sem fim, não tem fundo, né? Mas conseguir, eu acho muito difícil. Inclusive, pensando aqui, mas isso é menos, eu sou menos enfática nessa questão do que aquilo que acabei de dizer. Acho que, inclusive, será muito difícil você ter uma Petrobras completamente privatizada. Acho que isso é uma coisa que cala na população. Isso é uma coisa que está na mente do brasileiro. Pode até ser uma pessoa que não é politizada, que não tem hábito de participação, que não vai à rua, que não participa de movimentos. Mas a questão da Petrobras é quase que uma cláusula pétrea para a população brasileira. Agora, não é possível manter uma fachada de empresa estatal, etc., e, na verdade, carcomida por uma entrega nos contratos, nas concessões, etc., para as empresas internacionais? Quer dizer, não é isso que está sob risco? Mais do que uma fachada de empresa estatal que, taticamente, se poderia manter? Quer dizer, não cometendo o erro do Fernando Henrique Cardoso de querer transformar em Petrobras? Eu acho que, na realidade, isso é possível. Eu acho que, na realidade, isso é bem possível. Mas eu continuo achando que isso é muito difícil de ser alcançado. Porque eu acho que é o tipo da coisa que incomoda todo mundo. Se você vem lá de Getúlio, né? Então, a briga pela Petrobras, eu acho até que é a grande briga.
é o que está por trás de toda essa enorme articulação, porque é uma questão internacional, de grande interesse internacional. Não é nenhuma questão que pare dentro do saco de maldade brasileiro, né? É uma coisa que interessa internacionalmente. Então, o pano de fundo dessa articulação de golpe, eu acho que ele tem muito a cara da Petrobras. Não é à toa que veio com o nome de Petrolão e buscando todo o espectro da chamada corrupção por aí. E um filão importante do interesse internacional sobre Sem o dúvida, Brasil, né? Sobretudo dúvida. americano, mas não só, né? Mas deixa eu aproveitar, já que você lembrou do Getúlio, lembrou da questão histórica, e aproveitando aqui a nossa historiadora de plantão, houve em algum momento da história do Brasil um grau de ataques a direitos sociais consignados na legislação, um grau de ataques à institucionalidade brasileira, como agora em 2016, ainda que de maneira, digamos, velada ou disfarçada por um golpe que alguns têm chamado de golpe branco? Bom, eu penso o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um momento sui generis. E nesse sentido, esse ataque é mais profundo. Mas existiram momentos e eu aqui seleciono 2 especificamente, existiram momentos em que os ataques à população brasileira, porque se trata de ataque à população brasileira, quando você ataca direitos, você está atacando a população brasileira. Eu acho que existiu em 54 e existiu em 64. Então eu selecionaria esses 2 momentos como momentos cruciais e todo o tempo, como eu sou estudiosa de 64, é meu grande momento, né? Eu estudo o regime militar, todo o tempo eu venho sob o impacto de pensar, bom, quais são as semelhanças com aquele outro golpe, o golpe de 64. E se você procurar bem, você encontra algumas semelhantes. Mas eu acho que você tem razão, existe um aspecto sui generis, este é mais profundo. Este vai nos atacar, se ele se consumar na totalidade, vai nos atacar como pessoas, como seres humanos, como gente, direito de gente. Gebrim, e aí? Então, entre esses pontos coincidentes com 54, 1954 e 64, estão, não sei se a professora vai concordar, mas a conjunção de forças patrocinadoras, sejam os interesses estratégicos de Estado dos Estados Unidos, né, que incomodados com articulações de grande envergadura, como os BRICS, envolvimento do Brasil com os BRICS, né, e com a Unasul, com a CELAC, as grandes corporações transnacionais, o capital financeiro e também a base social utilizada nas manifestações, que é a alta classe média. E também o tema da corrupção como elemento impulsionador dessa alta classe média. Isso está presente em 54, né? É a alta classe média que é utilizada e embandeirada do tema da corrupção. E fala em mar de lama. E o mar de lama. Usa o termo. Usa o termo. Aliás, é esse tem sido pretexto recorrente, né? Sem dúvida. No Brasil e fora, né? Tem sido muito lembrado uma afirmação do Carlos Lacerda, que ele teria feito de que se Getúlio não ganhará, mas se ganhar não tomará posse. Se não tomar posse, não governa. Não governa, né? Tem sido muito comparada com o episódio agora do que foi essa eleição acirrada que tivemos com a presidenta Dilma e Aécio em 2014. Né? A linha é essa. Eu acho que nós estamos diante de um quadro que a história, em algum momento, revelará muitos elementos novos que hoje são desconhecidos desse novo tipo de golpe que vem se generalizando e vem ocorrendo em várias partes do mundo. Mas, se pensaram estrategicamente isso, talvez o elemento que saiu do roteiro, do script, foi a antecipação que o Cunha fez. Porque acho que quem planejou esse golpe gostaria que ele tivesse o respaldo de uma OAB que, para a vergonha de nós, advogados, cumpriu esse papel infame e ridículo de apresentar aquela proposta de impeachment, né, que sujou a história da OAB, né, e que os nossos dirigentes da OAB se recordem historicamente do erro que cometeram, grave, vergonhoso, mas gostariam que fosse um impeachment com mais aparência de juridicidade, gostariam que o sangramento do governo fosse maior, mas o Cunha, numa chantagem pessoal, antecipa tudo isso. E acho que a antecipação proporcionou aquele episódio, foi 17 de abril da Câmara dos Deputados, que foi uma verdadeira autópsia, onde o povo se deu conta dessa natureza golpista. Não tinha como não perceber. Eu acho que aquele momento é um momento para ser destacado. Em nome da minha mamãezinha, em nome da minha vovozinha, em nome da minha cidadezinha de Piriaquipitinga, no noroeste de... Com bomba de confete. Olha, isso é... Alguns deles, inclusive, já foram caçados. Alguns daqueles que foram lá em nome da
da moral, dos bons costumes, da família, da tradição, da propriedade contra a corrupção já estão caçados, alguns inclusive presos, né? Ou eles diretamente ou seus familiares. Aquilo para mim é absolutamente assustador e talvez a radiografia do golpe esteja contida ali. Quer dizer, no futuro, se você quiser saber como era o Congresso Nacional, como eram os nossos deputados, né? Basta você olhar essa imagem que envergonha a todo mundo. Agora, caso, em função desse Congresso, exatamente desse Congresso, a gente tem congressos conservadores no Brasil, ele reflete em certa medida a sociedade brasileira e a correlação de forças que é capaz de, pela força do dinheiro, sobretudo, produzir representantes no Congresso Nacional. Mas esse Congresso atual é talvez o mais conservador, até porque ele é o mais fisiológico, né? Como o Ricardo disse aqui, quer dizer, você tem bancadas que são maiores do que partidos, são bancadas ligadas a uma liderança, como o caso do Eduardo Cunha. Você tem bancadas, a da bala, da Bíblia, do boi, a dos empresários, quer dizer, bancadas corporativas maiores e muitas vezes mais importantes do que partidos políticos e, do contrário, partidos políticos em número enorme, muitos deles de aluguel, então uma fragmentação partidária na qual a questão programática, a questão partidária propriamente, política, pensando aqui numa política, na grande política, ou na boa política, ela fica secundarizada, fica em segundo plano. Pensando nesse Congresso, vamos imaginar na hipótese, me parece cada vez menos provável, do impeachment fraudulento ser derrotado no Senado. Como que a presidenta Dilma governa com esse Congresso até 2018? Primeiro que a presidenta Dilma terá como base social, na hipótese de derrotarmos o golpe, né, ela terá como base social os setores populares. Isso obrigará o governo a assumir como mensagem política, ainda que tenha minoria congressual, ela assumir como mensagem política um conjunto de transformações, reformas, sinalizações políticas de uma retomada de desenvolvimento, algo que inclusive aprofunda o programa com o qual ela foi eleita. O programa de 2014, né, era um programa que sinalizava nesse sentido e que enfrentava a lógica do ajuste fiscal empunhada pelo Aécio. Eu acho que o grande erro cometido pelo governo da presidenta Dilma foi esse ano de 2015, na lógica do ajuste fiscal, que faz com que hoje a classe trabalhadora não consiga enxergar no retorno da Dilma sua representação política. E isso que nos fragiliza, porque se nesse momento nós tivéssemos uma classe trabalhadora em cena, tivéssemos potencialmente uma organização de uma greve geral, como as centrais, inclusive, vêm propondo e têm encontrado dificuldade para construir, esse quadro seria diferente. O nosso limite nesse momento para derrotar o golpe é a não entrada em cena da classe trabalhadora organizada. E essa classe trabalhadora organizada, em parte, foi envolvida em toda essa acusação midiática e neutralizada, mas em grande parte não está enxergando uma representação política, porque não enxerga um programa muito nítido e diferenciado. Por isso é importante que a presidenta Dilma sinalize nesse sentido, deixe clara sua intenção nesse sentido. E essa é a proposta que a Frente Brasil Popular tem levado para a presidenta Dilma. Olha, Aparecida, o que você acha? Como é que governa se o golpe não for consumado e a presidenta Dilma voltar, portanto, houver uma restauração da nossa democracia? Mas temos aqui um paradoxo. O melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos, mas a gente terá uma presidenta legítima, mas um Congresso que permanece o mesmo até 2018. Como governar? Eu acho que há possibilidade de governabilidade, sim, né? Eu acho que ela, na realidade, aquele em nome da mamãezinha, em nome da vovozinha, horrorizou a todos. Pode não estar nas manchetes de jornais, pode não estar nas TVs, mas ele horrorizou todo mundo. E também representou em si um chamado à necessidade de mudança. Então não dá mais para você brincar muito. Então acredito que a possibilidade de governabilidade, caso não se consume efetivamente o término do golpe, que é o melhor dos mundos, ela vai se dar numa relação diferenciada que necessariamente vai ter de haver quando você pensar nesse Congresso que todo mundo percebeu. É como se ele, de repente, é aquela história do menino que enxergou o rei nu. Né? Todo mundo está vendo que o rei está nu, mas o único que teve coragem
o rei está nu. Não é? Então, de repente, aquilo representou o rei está nu. Então, esse Congresso está desnudado na sua fragilidade, no seu peculato, vamos dizer assim. Gebrim, hoje eu vi uma postagem do senador Lidberg Farias fazendo um desabafo, dizendo que o campo da esquerda, o campo progressista, o campo democrático acabou em segundo turno apoiando o Rodrigo Maia e, ao mesmo tempo, sendo muito fragmentado no primeiro turno da eleição para a Câmara. Ainda que perdesse a eleição, esse apoio a um golpista, a um partido neoliberal, a um partido abraçado ao PSDB, que foi o fiador do início dessa crise, ao querer um terceiro turno, ao não aceitar a derrota nas eleições de 2014, com a triste figura do Aécio Neves fazendo esse protagonismo e depois aparecendo em múltiplas denúncias de delatores na Lava Jato. Mas, enfim, ele desabafava dizendo, poxa, parece que a gente não aprende, temos que aprender essa lição. Semana passada teve aqui o Fernando Moraes, e o Fernando Moraes lembrou um ditado sobre a esquerda, de que a esquerda só se une na cadeia. A esquerda e a centro-esquerda parlamentar, né, estamos falando de representantes na Câmara dos Deputados, fez mesmo muita atrapalhada, está muito fragmentária, não consegue construir um consenso, como está difícil de construir um consenso na rua. Como você disse, os trabalhadores ainda não se unificaram, não saíram para de fato sustentar o governo, porque não viram no segundo mandato da presidenta Dilma a firmeza suficiente que os levasse à rua. Muito boa a fala do senador Lindenberg, muito boa. Ele tem feito falas muito importantes nesse momento. Uma questão é a derrota política. A derrota política não se consumou para nós, porque estamos lutando e lutaremos com todas as nossas forças pelo retorno da presidenta Dilma. Mas isso depende hoje, por maior que seja a nossa capacidade de luta e mobilização e denúncia, depende hoje de 5, 6 senadores, e é um campo desfavorável para a luta popular. Né? Agora, depende de 5, 6 senadores mudarem de voto em relação exatamente, à a votação da admissibilidade do processo. Agora, para além de uma derrota política, existe a questão da derrota moral. Há muitas situações históricas em que nós perdemos e fomos derrotados politicamente, mas ganhamos moralmente. Nós estamos sendo conduzidos, encaminhados para uma dupla derrota, uma derrota política e uma derrota moral. Eu acho que nós conseguimos, desvendando esse golpe, denunciando a natureza do golpe, uma denúncia que cresce, inclusive internacionalmente. Né? Isso hoje, não resta mais dúvida a ninguém que historicamente isso será denunciado e caracterizado e registrado nos livros de história no futuro como um golpe. Um golpe de novo tipo, e um golpe de novo tipo que vinha acontecendo e se reproduzirá no futuro. Uhum. Né? Vinha acontecendo em outros países. Vinha acontecendo em outros países. Né? Honduras, Paraguai, no caso de Honduras, há um debate entre Bernie Sanders e a Hillary Clinton, que ela admite o envolvimento da política de Estado dos Estados Unidos em Honduras. Veja, comparemos o que é Honduras, o produto interno bruto de Honduras com a situação do Brasil. Né? O Paraguai também é um golpe jamais aperfeiçoado. Honduras começa de uma forma meio híbrida, é um pelotão militar, ainda é um início de golpe militar, que sequestra o presidente Zelaya, que vai se refugiar na embaixada brasileira, mas logo depois ele é coberto com um manto de legalidade. Já no Paraguai é um impeachment, mas é um impeachment que todo o processo dura 48 horas. Né? Mas, veja, alguns alertam sobre a Ucrânia. A Ucrânia, né, se revela cada vez mais o envolvimento de vários setores, ONGs patrocinados por interesses dos Estados Unidos na Ucrânia. Lá se tratava de afastar um presidente pró-russo. Como é que se utilizou o método na Ucrânia? Né? Eles pegam aquela massa de informações que o NSA havia obtido e fazem as vinculações entre o governo que pretendiam derrubar e empresários envolvidos em corrupção. E fazem esse processo através de, traduzindo, policiais federais, membros do Ministério Público e juízes. Né? Eles é que vão conduzir seletivamente esse processo. Veja, de certa forma, se pensarmos que esses golpes vão sendo sucedidos,
O nosso golpe aqui já recebeu todas essas contribuições de experiências anteriores. Inclusive alguns dos juízes, Sérgio Moro entre eles, obteve formação sobre a condução de investigação de crimes financeiros, de corrupção, etc., por forças americanas, né? Isso E a nossa foi polícia denunciado pelo Wikileaks, né? E a nossa Polícia Federal tem um convênio firmado com o FBI e um convênio que assegura, inclusive, que o FBI é responsável por toda uma assessoria no setor de informática. Então, há uma relação, né, entre a Polícia Federal Brasileira e o FBI que já vem sendo construída há vários anos. Mas o que eu queria só concluir é o seguinte, veja, nós até o momento não estamos derrotados moralmente. E isso é importante que a esquerda compreenda. Né? Porque ser derrotado politicamente é uma contingência que depende muito mais da correlação de força, de vários fatores. Agora, ser derrotado moralmente depende da nossa própria capacidade e postura política. Por isso que episódios como esse na Câmara ontem mostram que parcelas da esquerda ainda vacilam se devem seguir numa lógica pragmática que nesse momento é absolutamente ineficaz ou se elas devem retomar sua capacidade de falar com o povo. E é isso que eu acho que o episódio de ontem nos ajuda como lição e a fala do Lindenberg vai muito nesse sentido. Ele, como liderança, está compreendendo isso. Maria Aparecida, eu te cortei aqui, retome. Eu acho assim que a professora Marilena Chaui, numa fala brilhante, ela denunciou isso com todas as letras, né? E eu gostaria de sinalizar aqui uma questão que é, acho que o pano de fundo muito forte de todo esse golpe, né? Essa sua tentativa de legalização. Por onde ele vem? Ele vem por intermédio de um judiciário. E de um judiciário que, para efeito de quem está nos assistindo, né, é aquele judiciário limpinho, né? Um moço limpinho, arrumadinho, um juiz com uma carinha não é muito desagradável, até sinaliza bem. Então, foi escolhido de plantão e articulado a longo prazo e pensado e, nesse momento, colocado, né? Então, ele traz para nós uma característica de golpe, que é uma característica, por exemplo, que 64 não teve. Ilegítimo, ilegal, com todas as notas, né? E não dá para você pensar de outra forma. Este aqui, embora a gente saiba que ele é absolutamente ilegítimo e ilegal, a face que ele quer mostrar para o público é uma face da legalidade, da legitimidade e em nome da anticorrupção. Então, nós vamos acabar com o mar de lama, novamente, né? Mas ele tem essa face característica que é única, que é essa face de, através do judiciário, você conduzir um processo aparentemente legal. Ou seja, vem em nome da justiça, da legalidade, do bem do povo, né? Então, é essa face que ele quer mostrar. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse importante debate. Não sai daí.